A Comissão de Assuntos Econômicos aprovou ontem substitutivo do relator, o senador Delcídio do Amaral, do PT do Mato Grosso do Sul, para a reforma do Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, que é o ICMS. Mas, afinal, o que isso significa, principalmente em termos de guerra fiscal que acontece aí entre os estados? Nós vamos conversar sobre este assunto com a doutora Nívia Cristina Pouchen, ela que é advogada especializada no direito tributário. Doutora Nívia, bom dia, obrigado pela atenção com a Rádio Nacional, tá bem? Bom dia, bom dia a todos. Tá certo. Então conta para nós, né? Caso essa proposta seja realmente aprovada, o que altera, o que alteração significativa pode acontecer nesse item aí do ICMS? A alteração significativa é para unificação das alíquotas interestaduais, tá? Muito embora essa alteração, já até por conta do que já foi aprovado, nesse parecer do senador Delcídio Amaral, ele não vai contemplar 100% das operações, né? Já foi determinado que ele vai contemplar 94% das operações. E, então, quer dizer, já tem uma possibilidade do quê? De exceções, né? Já está visualizando exceções, o que significa que a guerra fiscal, que normalmente ela começa por conta dessas exceções, né? Não está próxima ainda de terminar, né? Mas, sem dúvida alguma, representa um grande passo. Porque o que acontece? Muito hoje dessa guerra surge por conta das operações interestaduais, em que os estados individualmente concedem benefícios fiscais que reduzem a carga tributária interna, mas na hora de repassar o produto em uma operação interestadual mandam com a alíquota normal, né? E aí o estado destinatário da mercadoria questiona, fala, olha, você não pode, questiona o destinatário, você não pode se apropriar integralmente desse crédito, né? Porque o estado do remetente concedeu um benefício que estava em desacordo com a Constituição. Então, essa unificação, ela vai acabar com essa discussão de eventuais diferenças que possam haver internamente por conta de benefícios que tenham sido concedidos de forma inconstitucional pelo Estado remetente. Mas, sem dúvida alguma, representa um grande avanço não digo total para o fim da guerra, mas para minimizar bastante, sem dúvida alguma. Agora, nessa chamada guerra fiscal, sobra alguma coisa para o contribuinte, doutora Nívia? Sim, ele pode sobrar sim, porque o que acontece? Vamos supor, especificamente agora nessa questão da unificação, né, das alíquotas, é muito importante a participação ativa dos estados nessa negociação. Porque o que acontece? O que os estados eles estão pleiteando? Né? Garantias de que eles não vão, por conta dessa diminuição da alíquota interestadual, né? Porque vamos supor, ao invés de ele ficar com 12%, né, da operação, ele vai ficar com 4%. Eles estão exigindo garantias, né, que se criem fundos de compensação, semelhante como aconteceu com a Lei Candir em 96, por conta da desoneração nas exportações. Né? Que tipo de garantias? Por exemplo, que além da criação desse fundo, que esse fundo seja criado por lei complementar e não por lei ordinária, né? E por que é importante essa participação deles? Porque se os estados ficarem insatisfeitos com o estabelecimento dessa alíquota interestadual de 4%, vamos supor, e aí ele vai sofrer perda na arrecadação, o que vai acontecer? E ele também tem que responder, né? Não é só porque também, eu vou perder, não, tem lei de responsabilidade, tem uma série de outras questões aí também envolvidas que os estados têm que prestar contas. Mas depois, no dia a dia, ele... como contribuinte, né, ele vai, muitas vezes, até pelo sistema de crédito e débito do ICMS, ele vai acabar ficando com um valor maior de ICMS na escrita fiscal dele. Quando ele vai tentar utilizar esse imposto que ficou sobrando por conta dele ter mandado essa mercadoria com uma alíquota menor, o Estado ele cria entraves na prática, né? Então ele acaba demorando para autorizar a utilização desse imposto. Então ele acaba, na verdade,
indiretamente sofrendo as consequências de um outro problema que foi criado por conta de uma negociação entre União, né, Estados, e aí ele acaba sofrendo esse tipo Claro que isso não é declarado, né, não é uma coisa que está positivada, mas quando ele chega para, olha, libera aqui esse meu crédito, mas está faltando agora tal documento. Aí depois... Não, olha, agora eu te libero, mas você só pode usar para uma determinada situação, você não pode utilizar para outra situação. Então, na verdade, ele acaba sofrendo. Por quê? Porque os estados, ele falou assim, olha, porque aí ele vai ter que recolher imposto ao invés de ficar com crédito, né? Então, por isso que ele acaba sofrendo, né, os reflexos de uma insatisfação do Estado em relação a essas negociações. Por isso que é importante mesmo a participação ativa, que é o que está acontecendo. A todo momento, a mídia noticia que o Estado X ficou insatisfeito, ou o Estado Y está pleiteando que seja alterado dessa forma, né, a proposta, enfim, né, de lei complementar, ou propondo, no caso, a proposta de resolução, né? Tem todos esses reflexos. Agora, quer dizer, nisso tudo, a proposta deixa de fora dessa questão da unificação produtos industrializados, os beneficiados e também os agropecuários originados das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, além do Espírito Santo, que terão uma alíquota de 7%. Quer dizer, isso não cheira briga no futuro, não, doutora Nívia? Sim, é justamente por isso, porque aí o que acontece? A briga sempre vai acontecer o seguinte, eles falam assim, olha, mas está incentivando uma determinada região, né, em detrimento de outra, porque hoje, de uma certa forma, já existe esse tratamento diferenciado. Quando as mercadorias elas saem de estados do Sul, Sudeste, com exceção do Espírito Santo, com destino a Norte, Nordeste, Centro-Oeste, ele já vai com uma alíquota menor de 7%, não vai com a alíquota de 12%, que é, vamos dizer assim, que seria o geral, né, interestadual. Né? Ao passo que quando sai desses outros estados para a região Sul e Sudeste, vem com 12%. Aí você fala assim, mas qual que é o reflexo disso? Significa que com o estado de origem fica menos, né, o imposto, a repartição, né, ela fica menor para o estado de origem em relação ao destino. Então, isso vai continuar. E por isso que a guerra, lógico, né, muito se fala, é o fim, pode ser o fim da guerra fiscal. Não, é um grande avanço para o fim, mas não necessariamente, porque ela envolve outras questões, e essa, por exemplo, como você citou, é uma delas, né? Porque você começa com as exceções. E a partir dessas exceções é que você vai criando as oportunidades para os estados que se sentiram prejudicados, criarem entraves para a realização de operações, né? Entre remetente e destinatário de um desses estados. Claro que tudo isso não é declarado, né? Começa devagarzinho, né? Com essa matéria em que pese dela ter vencido a primeira etapa lá no Congresso, ainda tem muita água por baixo dessa ponte para ter que passar, né? Até chegar ao final. Tem muita negociação ainda. E eu fico até surpresa que esteja até avançando. Eu achei que fosse até demorar mais algo nesse sentido, né? Porque briga-se muito por um imposto único de CMS, né? Porque realmente o dificultador que ele gera, mas um dos maiores entraves para essa unificação geral, inclusive até de legislação, de tributação, tudo é isso. É questão dos estados abrirem mão daquilo que ele pode ter, da receita que ele já pode receber direto, ao invés de ficar dependendo de um repasse, algo nesse sentido, né? Mas sem dúvida alguma ainda muitas etapas serão vencidas, mas é um grande avanço, e até para minimizar essa questão dos produtos importados agora, que estão com a alíquota de 4%, que também está gerando muita dor de cabeça para os contribuintes, e sem dúvida alguma é um avanço. Tá bom, muito, né? Positivo, né? Com certeza. Tá bom, doutora Nívia, foi um prazer ter conversado com a senhora, queremos agradecê-la pela atenção, tá bem? Eu que agradeço, foi um prazer. Bom dia para a senhora. Obrigada, igualmente. Nós conversamos com a doutora Nívia Cristina Pouchen, ela é advogada especializada no direito